Oi! Bom, vamos lá, né? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre ACOTAR, que é um livro muito popular, né? Um livro muito controverso, um livro que causa muitas coisas na internet. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é o livro A Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. É um livro de romance com feéricos, né? Com toda essa coisa de intrigas políticas entre seres feéricos. E é um livro, basicamente, no gênero adulto, um YAzinho mais adulto, assim. E é um livro que eu fiquei com muito medo de ler por muito tempo, porque se você acompanha a comunidade literária, sabe que os fãs desse livro são muito apaixonados pelo livro e defendem com unhas e dentes, e também é um fandom meio agressivo, é um fandom que às vezes não aceita opinião contrária, então eu sempre fiquei meio receoso de ler, até que eu finalmente decidi dar a cara a tapa e dar uma chance, ler esse livro também, porque o Paulo tá lendo, vai fazer uma série de vídeos sobre essa série, e daí eu li, e foi uma experiência de altos e baixos, foi uma experiência muito, assim, eu tenho muito a dizer sobre esse livro, e eu fiquei debatendo comigo mesmo, gravo ou não gravo esse vídeo? Gravo ou não gravo? Tenho saúde mental pra isso? Vou conseguir lidar depois com comentários na internet? Como que vai ser? Se as pessoas vão aceitar isso bem? E eu fiquei nesse dilema a semana inteira. Eu li esse livro em live lá na Twitch junto com o pessoal, então basicamente ele inteiro eu li em live. Fui comentando, fui discutindo, fui trocando ideia com o pessoal por lá. E esse livro ele tem uma coisa, uma questão que eu vou falar ao longo desse vídeo, vou falar também mais pro final, que me deixou muito mal. Uma questão problemática, uma questão preocupante. Quero usar a minha plataforma para discutir sobre esse assunto, para levantar essa questão, e se for necessário eu bloqueio os comentários desse vídeo, eu não sei o que eu faço. Vamos ver como que vai ser a repercussão disso daqui. Vou falar para vocês o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Primeiro vai ter um momento sem spoilers e depois um momento com spoilers, onde eu vou, na verdade, contar algumas questões específicas da história. Eu não vou contar a história inteira para vocês igual o Paulo faz, eu vou só levantar alguns pontos ali, algumas coisas específicas da história, tá bom? Bom, gente, é muito importante eu deixar claro, antes de eu começar esse vídeo, que essa é a minha opinião, essa é a minha experiência com esse livro. Eu já quero deixar claro que eu li esse livro com a cabeça aberta, eu estou vindo nesse vídeo aqui com respeito para falar com vocês sobre essa série, com o maior respeito possível. Não tô aqui para atacar ninguém, tô aqui para discutir, ouvir de vocês também, trocar uma ideia, trocar opiniões, conversar sobre a minha experiência de leitura, eu específico. Eu não li esse livro procurando dar hate, eu não li esse livro querendo dar uma estrela, eu não li só pra falar mal e outras coisas que talvez possa surgir a partir desse vídeo. Já estou negando tudo isso agora no começo e dizendo que eu fui ler querendo gostar muito dessa série, continuar essa série, assim como eu gosto muito de Trono de Vidro. Então, como eu disse, foi uma experiência de altos e baixos. Esse livro, ele começou 3,5 estrelas pra mim, depois caiu pra 3, aí chegou um momento que eu comecei a amar muito, eu quase dei 4 estrelas pra ele, e aí, um grande acontecimento que eu vou compartilhar com vocês, uma cena em específico que fez a minha nota cair para 2,5. Então eu finalizei a leitura desse livro com 2,5 estrelas para ele. Eu ainda não sei o que achar, eu não sei o que pensar de tudo isso. Foi uma experiência realmente bem diferente, assim. Enfim, vamos começar. Para quem não conhece esse livro, Corte de Espinhos e Rosa vai falar sobre a Feyre. E a Feyre, ela é uma humana em um mundo onde existem feéricos, né, que são tipo fadas, assim, entre aspas. E nesse universo houve uma grande guerra entre os feéricos e os humanos, e eles dividiram as terras. Então os humanos ficaram com tipo um tantinho de terra aqui embaixo no mapa, e toda a parte de cima são os feéricos que dominam. Entre esses dois terrenos tem uma muralha que é tipo um muro invisível, assim, que eles não conseguem ultrapassar. Só que acontece que os feéricos estão ultrapassando ali, e tá acontecendo algumas coisas estranhas. E no começo da história, a Feyre, ela mata um lobo, ela tá ali caçando a corça e tal, porque a família dela é muito pobre, e ela tá caçando comida e ela mata esse lobo. Eventualmente ela descobre que esse lobo era um feérico. Então ela infringiu um tratado que, tipo, eles não podem se atacar, não podem se matar. Vem um feérico chefe, assim, do terreno da parte deles, e chega na Feyre e fala assim: ou você morre pra compensar a morte desse feérico, ou a gente leva você com a gente, você vai lá pra corte, vai pro nosso país pra viver com a gente ali. E a Feyre escolhe então ir embora junto com esse cara que, por enquanto, ela não sabe o nome dele. Então a história é basicamente isso. A gente vai acompanhar a Feyre junto com esse cara e junto com os outros personagens que vão aparecer ali no reino dos feéricos, e coisas vão acontecer. Esse livro, é importante dizer que ele também é um reconto de A Bela e a Fera, e por muito tempo durante a leitura eu não saquei qual era a questão da Bela e a Fera ali. Eu achei que seria alguma coisa um pouquinho mais superficial, mas depois veio uma explicação que, ó, o sabor e dedo no si gritaria, que fez muito sentido.
Então, se você for ler esse livro, não leu ainda e quer passar por essa experiência, tenha isso em mente, que esse livro é um reconto da Bela e a Fera. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença quando você descobrir coisas ali na história. O livro, ele é super bem escrito, ele me surpreendeu muito pelo tom da narrativa dele, uma narrativa mais adulta, e eu gostei bastante também, ouso dizer, da tradução desse livro aqui no Brasil, ficou muito boa. Eu já conheço a escrita da Sarah J. Maas a partir de Trono de Vidro, mas eu acho que aqui ela tá até um pouquinho mais madura, sabe? E eu gostei muito disso, eu fiquei muito encantado pelo tom da narrativa dela. As descrições, elas são muito vívidas, imersivas, e por mais que às vezes a história ela fica um pouquinho mais devagar, eu sempre me imaginei ali, eu sempre conseguia ver tudo que ela tava falando. E não só isso, como o universo, né, dessa coisa dos feéricos, o lore da história, lore, não sei como as pessoas falam, é fantástico. Eu amei essa coisa da guerra, né, dos feéricos e tal, como eles oprimem os seres humanos. Os feéricos também podem virar animais, e a gente tem, durante a história, ela conhece alguns seres ali, tipo Bog, que é um ser que ela não pode ver esse ser, porque se ela vê ele consegue matar ela. Tem a Puka, que ela se transforma, eu acho que uma pessoa que ama muito, pra pessoa se sentir atraída, e a Puka pegar lá e matar, sabe? Tem outros seres, agora que eu não lembro o nome de cabeça, mas toda essa criação de universo que a Sarah J. Maas foi fazendo ao longo do livro, eu achei muito legal, eu fiquei muito encantado e querendo descobrir cada vez mais sobre esse universo, sabe? E os féricos, eles têm uma astúcia, né? Eles têm aquela coisa de superioridade em relação aos seres humanos, e a gente vendo os seres humanos que são mais, tipo, né, com medo ali e tal, essa tensão entre as duas espécies, entre esses dois tipos de pessoas ali, é bem legal de acompanhar também. O livro, ele tem uma estrutura onde ele começa sem explicar muito o porquê das coisas, né? Por exemplo, por que ela foi levada pra esse cara do nada? Qual que é o interesse dele nessa menina aleatória, né? Você tira algumas conclusões, talvez, mas é uma coisa que incomoda durante grande parte da leitura porque não faz sentido, entendeu? Isso tem uma explicação. As pessoas ficaram falando pra mim durante a live enquanto eu tava lendo, vai ter uma explicação, e ela vem, e a explicação é realmente muito, muito boa. Ele vai criando essa antecipação, né? E quando amarra tudo, você fica simplesmente enlouquecido. Não só isso, como você, quando explica todas essas coisas, você entende a referência da Bela e a Fera e você vai conectando pequenas coisinhas que você também não entendeu por que aconteceu. Aí você finalmente vai entender por que aconteceu. E é simplesmente sensacional. Só que a grande questão é que justamente por causa dessa estrutura que a Sarah resolveu fazer, né, de deixar tudo na dúvida, tudo sem explicação pra finalmente contar, é realmente um capítulo que explica tudo. Só que esse capítulo é em 70% do livro. Gente, é assim, sinto muito, mas você ler 300 páginas pro livro pegar no tranco nas últimas 100, 150, é puxado. É puxado, as coisas só realmente deslancharem em 70% do livro. Então, a minha primeira grande questão com ACOTAR foi que ele é um livro devagar. Ele é um livro lento. Ele é um livro que, assim, é um sono incontrolável até essa coisa X acontecer. Daí a história, tipo, lá, a corda ela deslancha e vira, tipo, uma gritaria, assim, pancadaria. Eu cheguei na metade, assim, do livro e me incomodava que a história ia de nada pra lugar nenhum, sabe? Eu não conseguia enxergar ainda qual era o propósito do livro, qual que era a trama principal. Depois eu fui entender, mas, assim, novamente, 70%. Eu fiquei um pouco cansado desse cenário. A gente tem é bem repetitivo, sabe? É sempre o cenário da casa ali, ela passa grande parte do livro dentro dessa casa, onde o cara lá leva ela, e fazendo um monte de burrada uma atrás da outra. Então isso acaba enchendo um pouquinho o saco. Eu queria ver essa coisa da corte, a gente vai ver mais pra frente, né? Mas eu queria conhecer outras partes do universo, eu queria ver um pouquinho de trama política. Ele vai sim, de vez em quando, dando umas pinceladas políticas, mas é uma coisa, é tipo um faralinho, assim, sabe? É só um negócio que mal dá pra sentir o gosto. Então eu acho que a história, no geral, ela se beneficiaria se tivesse até as questões políticas um pouquinho mais cedo, talvez, ou umas intrigas de vez em quando ali pra tirar um pouquinho dessa monotonia que foi por grande parte do livro. E isso eu sei que muitos dos fãs concordam. Eu tava mais uma vez, né, conversei com o pessoal da live e muita gente dizendo que quase todo mundo concorda que realmente esse livro é muito lento, esse livro demora pra acontecer. E é assim, quando ele vem aí, ele vem muito aí, entendeu? Ele acontece. Em 70% ali, os últimos 30%, o negócio acontece. Pra resumir, então,
Não, antes de eu entrar nos spoilers, antes de eu entrar em detalhes aqui, foi um livro que eu comecei assim, gostando muito do universo dos féricos, muito dessa questão da mitologia que a Sarah pegou e adaptou pra história dela, né? Então tava indo. Aí começou a cair quando a história ficou um pouquinho mais devagar, não acontecia nada. Ali pra mim tava tipo 3 estrelas. Aí conta a grande revelação dos 70%, onde você liga todas as coisas na história. Aí eu tava tipo, putz, isso aqui explodiu pra mim lá nas 4 estrelas. Do nada esse livro virou 4 estrelas porque tudo fez sentido, tudo se amarrou. E aí começa a acontecer um monte de coisa, tarará. Aí tem uma cena em específico, uma cena muito difícil de ler, uma cena problemática, uma cena que me deixou preocupado. E a história fez assim. E eu fui para as 2 estrelas e meia. Caiu drasticamente para mim. Depois disso, eu fiquei mal. Enfim, eu vou falar sobre essa cena logo. Eu vou entrar em alguns detalhes específicos antes de chegar nela, meio que em ordem cronológica, tá bom? Vamos lá. Logo no começo, eu fiquei, né, nessa sensação de o que tá acontecendo? Com o Tamlin pegando a Feyre e levando, né, com ele lá pro reino dos féricos. Foi tipo uma coisa muito, matou meu amigo, então venha morar comigo. Fiquei tipo, meu Deus, não faz sentido isso. Aí, quando eles estão lá, ele começa a mencionar sobre uma praga, né? Uma praga que é uma coisa que tá rolando ali. Isso eu não quis contar na parte sem spoilers, porque eu acho que falar que existe isso já é um spoiler, porque foi uma grande virada na história ali pra mim, que eu dei uma acordada, assim. É uma praga onde os féricos estão ficando sem poderes e eles estavam numa festa com máscaras e essas máscaras se prenderam no rosto deles, eles não conseguem tirar depois dessa praga. Essa praga tá descendo o continente, vai chegar nos humanos, vai acabar com tudo, vai dar merda, enfim, a praga. Eu gostei muito disso, mas eu também, no começo, eu me incomodei em como ele explicou isso de uma forma meio superficial, meio rasa, assim. Eu falei, ele dá uma leve explicadinha e eu fiquei tipo, nossa, mas é só isso que você vai contar pra gente? E também tem uma explicação pra isso, tem um motivo pra ele não ter contado, afinal, a praga é uma mentira, entre aspas. E no meio tempo, enquanto tudo está rolando, a Feyre tá ali na casa, junto com o Tamlin e com o Lucien, eu não sei como vocês chamam esse personagem, enfim. Ela tá ali vivendo lá, começa uma aproximação do Tamlin e da Feyre, começa meio que tipo um romance ali entre os dois. Só que o meu problema com esse romance deles é que foi uma coisa do nada. Foi uma coisa muito repentina. Literalmente, assim, de uma cena pra outra, já tá tendo juras de amor e é como se tivesse virado um interruptor, uma chavinha ali na história e do nada foi do 0 ao 100%, entendeu? Eu não ligo pra romance. Eu gosto de histórias com romance, né? Hoje eu gosto mais do que eu gostava no passado. Então eu já fui esperando isso. Só que eu acho que não aconteceu de forma natural. E isso é uma coisa muito importante na história, porque tem a ver com a grande revelação. E eles continuam até o final do livro se jurando amores, te amo, meu Deus do céu, não consigo viver sem você. Mas isso em momento algum me convenceu. Eu terminei esse livro não convencido dessa coisa entre Tamlin e Feyre. Eu não sei se no livro 2 vai falar que ela estava mentindo, que ela não ama ele de verdade, não sei o quê. Mas assim, por enquanto, eu achei muito repentino e muito não natural. O Tamlin, pra mim, na verdade, não só ele, mas a grande maioria dos féricos, pra mim são todos a mesma pessoa. Eles não se solidificaram muito como personagens. Por quê? Todos os féricos são altivos, são imponentes, são poderosos, são carrancudos, são tipo, somos melhores que você. E tipo, esse é o traço de personalidade de 98% dos féricos. Eu comecei a achar todo mundo igual porque todo mundo agia da mesma forma. Eu sou melhor que você e essa é a minha personalidade, não tem nada além disso. É tipo uma grande população de Jaces. De Cassandra Clare, de Instrumentos Mortais. São vários Jaces numa história só. Aí a gente tem a grande cena, a famosa cena do ritual, né? Que é um ritual que eles precisam fazer pra meio que estabelecer a magia. A magia, ela apaga, daí eles têm que fazer isso pra retomar a magia. Não entendi muito bem esse negócio aí. Enfim, nesse ritual, o Tamlin, ele é possuído pelo ritmo ragatanga. Ele é possuído pela magia e ele vai ficar ensandecido, enlouquecido. Ele precisa encontrar uma donzela para copular e através dessa cópula eles vão estabelecer o equilíbrio da magia. Aí eu tipo achei isso muito estranho, sabe? Eu achei, por que estabelecer a magia através disso, sabe? Dessa forma, mas tudo bem. Beleza. Aí acontece que a Feyre, pra variar, eles falam pra ela não fazer isso e ela vai lá e faz. Ela vai até esse lugar onde é o ritual pra espiar e diz que ela deixou o cheiro dela lá e o Tamlin sentiu o cheiro e ficou ensandecido e saiu procurando pela Feyre, encontrou ela na casa, encurralou ela lá e mordeu o pescoço dela. Sem mais nem menos, ele encurrala a menina e morde o pescoço dela. Aí
Eu tenho até um print dessa parte que eu tava lendo na live. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que tá rolando? Ao mesmo tempo, quando ele morde ela, aí ela começa, tipo, ai, queria que ele mordesse o bico do meu peito, queria que ele enfiasse a cara dele aqui, lá embaixo. Eu fiquei tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Passa essa cena, aí ela tá muito puta, porque isso aconteceu. Ela chama ele de porco feérico, ela pinta acho que ela pinta um quadro onde é ele e o Lucien com cabeça de porco, de forma de porco, sei lá. E fica muito puta, muito nervosa, é porco, porco. Aí, na cena seguinte, ela já tá se empiriquitando e colocando um vestido pra ele. Então, tipo, sabe essa coisa meio Crepúsculo, meio Cidade dos Ossos, assim, de adolescente de amo, odeio e tal? Tem um pouquinho disso aqui, isso às vezes me dá uma irritância. Aí uma parte que eu achei muito bacana é quando o Tanlin, é o Tanlin ou o Lucien, não lembro quem é um dos dois que faz isso, mas beija os olhos da Feyre e meio que desperta ela pro universo férico. Ela vê que ela tava sobre encantamentos ali, feitiços, onde ela não conseguia ver o mundo de verdade como era. Então ela percebe que a casa onde ela tá cheia de gente. Ela percebe que algumas pessoas que ela conhecia ali são totalmente diferentes. A mocinha lá, tipo uma empregada assim, ela tem um rosto todo de madeira, de árvore, assim, sabe? Essa parte eu achei muito legal. Eu falei, nossa, agora ela vai ver as coisas tudo diferente, vai ser, nossa, o máximo. E essa foi uma questão assim que me deu uma acordada na história, porque até então, a única coisa que estava acontecendo, isso é outra coisa que me irritou, é que o tempo todo as pessoas falam pra Feyre, não faz isso, vai dar merda. Aí, na cena seguinte, ela tá indo fazer e dá merda. Aí ela não tá contente. Eles falam de novo, não faça tal coisa agora. Ela vai lá e faz e dá merda. Não faça, faz, dá merda. Não faça, faz, dá merda. Isso, assim, umas 10 vezes. Tá? Até ela tomar no rabo dela de verdade, assim, porque ela é teimosa demais, sabe? Então, isso foi uma coisa que se estendeu por muito do livro, assim, umas 200 e poucas páginas só disso acontecendo. Eu tava, nessa altura, assim, nas 3 estrelas e meia, 3 estrelas, assim. Tava gostando do universo féricos, tava gostando de algumas coisas, mas tava irritado também com a Feyre e com o romance. Acontece o capítulo 32, que é o grande capítulo onde tem essa revelação, onde a gente descobre que, na verdade, o Tanlin, ele foi amaldiçoado por uma mulher, uma férica lá, que é equivalente à bruxa da Bela e a Fera, né? Uma mulher chamada Amaranta, que amaldiçoou ele por 7 vezes 7, eu acho que é isso, 49 anos. E nesse 40, ele tinha todos esses anos pra achar alguém, acho que uma humana, que se apaixonasse por ele. Que é a premissa da Bela e a Fera, né? Que é a fera precisando encontrar alguém que se apaixone por ela pra ele voltar a ser o príncipe. Então eu achei isso sensacional, porque tudo fez sentido. Fez sentido agora porque que ele foi atrás e buscou uma menina aleatória, porque ele pegaria essa menina e tentaria fazer ela se apaixonar por ele, pra quebrar a maldição dele. É por isso que ele tá sem poder, é por isso que a máscara tá grudada assim na cara, é por isso que os criados ali da casa também foram amaldiçoados. Aí eu lembrei que, tipo, os criados de A Bela e a Fera viraram o castiçal, o armário, o bully, né? O negócio lá. Então, tipo, ela fez esse jogo e eu achei sensacional. Nessa hora que eu li esse capítulo, eu fiquei louco, eu dei berros, eu fiquei, tipo, assim, sabe? Eu achei muito maravilhoso. A partir daí, é exatamente esse ponto, gente, em que a história deslancha e vira um sabor só. Ela volta pra casa, daí ela descobre que uma família lá morreu porque ela deu um nome falso pra um personagem, o personagem foi lá e matou essa família, e queimou a casa, e não sei o que, e o pai voltou a ficar rico, e daí ela vai pra uma outra corte lá, e ela conhece essa rainha, enfim, um monte de coisa começa a acontecer, uma loucura, pancadaria. E daí, por essa parte, mais ou menos, ela vai conhecer esse personagem chamado Rysand. O Rysand, que às vezes eles chamam só de Rhys, ele é o grande centro do meu problema com esse livro. Ele é um personagem muito amado, muito defendido, muito passado pano. É um personagem que eu fui percebendo pelo chat, né, enquanto eu lia e conversava com o pessoal lá na Twitch. É um personagem que todo mundo endeusa, né, principalmente a partir do segundo livro, que todo mundo também fala que, leia o segundo, que o segundo isso e aquilo. Enfim, quando ele aparece, traz uma quebra na história, porque junto com ele traz questões políticas, ele traz questões com a vilã da história, que é a Amaranta. Ele vem com intrigas. E aí tudo isso é muito legal. Até que dá merda. Até que ele faz uma coisa que pra mim não é justificável. Vamos por partes. O Sol até foi embora. O Sol não tá aqui pra ouvir essa parte aqui. Chegando lá, a rainha, que é a bruxa da Bela e a Fera, né, a rainha, ela fala que ela vai libertar todo mundo, ela vai tirar a maldição, essa praga, ela vai liberar o Tanlin, vai devolver os poderes dele, se a Feyre passar por 3 desafios ou se ela descobrir a resposta de um enigma. Eu achei
Isso, meio tosquinho. Porque eu achei uma coisa muito desenho animado, assim, sabe? Muito Disney demais, assim. E não casou com o tom adulto. Virou do nada uma história do Rick Riordan, sabe? Mas enfim, acontece esses desafios. A Fairy, ela se machuca em um deles. Acho que é no primeiro mesmo. E ela fica a ponto de morrer. Até que o Rise aparece e ele fala: eu posso te curar agora mesmo. Posso fazer todas essas feridas e essa dor passar. Mas você vai ter que fazer um acordo comigo. E esse acordo que ela faz, basicamente, é pra ela pertencer a ele. Ela vai ter que ficar uma semana por mês junto com ele na corte lá. Então, a partir desse momento, o Rysand começa a tratar a Fairy como algo dele, assim, como um objeto que ele possui, e ele começa a fazer o que ele quer com ela. E daí a coisa desanda horrivelmente. Horrivelmente. E é muito problemático e é assustador. Eu fiquei chocado com o que ele faz, mas eu fiquei mais chocado ainda em como as pessoas romantizam isso. Ver o que ele faz aqui e saber que as pessoas passam pano pra ele porque no segundo livro explicou. Gente, enfim, vamos falar sobre essa coisa antes, depois eu vou dar minha opinião sobre. Basicamente é o seguinte, o cara vai lá todas as noites e droga barra embebeda, ele dá um vinho lá, um vinho férico, né, ela fica loucona, pra Fairy e faz ela dançar pra ele. Faz ela fazer coisas sensuais pra ele, assim. E literalmente fala que ela ficou bêbada e dançou entre as pernas dele. E a Fairy diz depois que ela não tem lembranças disso. E ela só ouve falar que ela ficou muito doida, como diz a Juliette, muito doida. E ela ficou dançando e dançando entre as pernas dele, se arreganhando lá pra ele. E isso acontece todas as noites. Ela menciona que ela se sente envergonhada com isso. Não só isso, como algumas cenas depois, o Rysand, ele força um beijo nela. Ele tenta encurralar ela também e beijar ela à força. E daí tem a cena que eu quero ler pra vocês. Eu vou falar assim, se você é sensível, dá uma avançada aí no vídeo, porque essa cena realmente é um pouquinho pesada. Foi uma cena que eu fiquei mal, então uma cena de abuso. E, enfim, eu vou começar agora a ler ela. E vocês podem pular só um pouquinho aí, porque é uma cena, é um paragrafinho bem curto que eu coloquei aqui no celular pra ler pra vocês. Enfim, vamos lá. A Fairy, né, o livro é narrado em primeira pessoa, então diz assim: a língua de Rhys abriu minha boca. Ele se forçou para dentro de mim, para o espaço onde eu ainda sentia o gosto de Tanlin. Eu empurrei e me debati, mas Rysand segurou firme, a língua roçando o teto na minha boca, meus dentes, reivindicando minha boca, me reivindicando. Então, assim, ênfase nas palavras de se forçou para dentro de mim e eu empurrei e me debati, mas Rysand me segurou firme. Eu fiquei muito tenso nessa parte. Eu fiquei muito preocupado com essa cena. Eu fiquei tipo, eu espero que isso seja problematizado imediatamente. Eu espero que isso não tenha nenhuma desculpa para isso logo em seguida. Que a próxima cena seja as consequências disso. Porque é uma cena muito forte. Aí tá o grande problema para mim. Porque a história diz que ele fez isso para causar ciúmes no Tanlin, pro Tanlin ficar nervoso e soltar o poder dele e conseguir matar a rainha. Basicamente precisei te abusar pra gente vencer essa batalha contra a rainha. Precisei forçar a minha língua dentro de você pra que a gente ganhasse. Basicamente isso. Essa é a desculpa que a gente termina o primeiro livro. A gente não tem mais nada falando. Aí as pessoas começaram a me falar, mas no segundo livro, mas no segundo... Gente, vamos combinar o seguinte. Desculpa, mas abuso é abuso. Entendeu? Abuso e estupro não tem justificativa, não tem passada de pano. Pegar esse personagem e saber que depois, logo em seguida, no segundo livro, vai ter uma tentativa de redenção dele, ou vai ter uma tentativa de tipo, ela só fica com esse personagem porque esse aqui é um lixo, sabe? Não. Pra mim, isso não dá. É o fim da picada tentar justificar isso, tentar redimir, tentar fazer qualquer coisa e endeusar ainda mais esse personagem pras pessoas. Pra mim, o livro simplesmente acabou nessa cena. Eu fiquei mal, eu li eu tava, tipo, quase no final do livro, então eu já li meio correndo, assim, pra terminar logo, porque eu não tava aguentando mais. Eu me senti enojado, eu não consegui me concentrar pelo resto da leitura. Nesse dia, eu fiquei mal pelo resto da noite, gente. Eu não consegui me concentrar direito, eu fui dormir mal, eu fui dormir pensando não só nessa cena, mas em como as pessoas veem isso e, tipo, passa desapercebido, e como isso é normalizado, como isso é romantizado, e como tem centenas de jovens e pessoas mais novas, assim, lendo esse tipo de cena. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso. Eu não tenho gatilho em específico com abuso, com esse tipo de coisa, mas eu me senti engatilhado com essa cena. E foi a primeira vez que eu me senti assim, porque realmente pelo peso dessa cena no contexto, da história, do que acontece depois, no geral, né? Tudo que cerca essa cena, pra mim foi muito horroroso. Depois disso, minha experiência com o livro acabou. Eu dei 2,5 estrelas. Eu não consegui mais pensar nas coisas que eu gostei da história, porque foi muito demais pra mim. Foi muito demais. Então, essa foi
minha experiência, eu não vou continuar a história, eu não vou ler o segundo livro. Ah, mas no segundo livro isso e aquilo. Gente, não quero saber, não me sinto confortável mais lendo essa série, não me sinto confortável, tipo, investindo meu tempo nisso depois de ver essa coisa acontecer, sabe? Então, peço pra vocês que também não me pressionem, não insistam, né? Ah, mas leia, por favor, porque no segundo eu não quero ler, tá bom? Eu não me sinto bem lendo essa série mais, eu não vou continuar, mas eu queria compartilhar pra vocês justamente pra trazer esse debate. Posso estar exagerando demais pra alguns, talvez, mas pra mim não é exagero, gente. Enfim, eu não sei nem mais o que dizer, eu acho que pra mim também o vídeo vai acabar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam, espero que eu não seja atacado, que, enfim, eu sei que vai ter muita gente que vai vir tentar justificar, que vai vir tentar explicar, ele fez isso, porque isso, porque aquilo. Sinceramente, gente, pra ser muito sincero, eu não quero saber porque ele fez isso, eu não quero justificativa. Pra mim aconteceu, me deixou mal e acabou aí. Deixa aqui de forma saudável, de forma educada, sem ataque, deixa aqui o que você acha sobre esse assunto, sobre essa cena, sobre esse livro, se você já leu. Vamos compartilhar, tá bom? De forma respeitosa, por favor. E é basicamente isso, o vídeo de hoje. Essa foi, mais uma vez, a minha opinião, a minha experiência. Eu, Vitor Almeida, Vitor Augusto de Almeida Pereira, meu nome completo. A minha experiência particular, espero que vocês entendam. E é isto, né? Eu vou voltar pra Trono de Vidro, vou continuar a série de Trono de Vidro que eu gosto demais, mas a Cotar pra mim não vai. Não vai mais. Crescent City também é uma série da Sarah J. Maas que eu quero começar. É só realmente essa em específico que não quero. Tá bom? Bom, gente, é isso por hoje. Antes de você ir embora, não deixa de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, dá o seu joinha, né, pra ajudar também. E me seguir nas redes sociais se você ainda não me segue, no Twitter e no Instagram, ambos são Victor Almeida P. Eu também tô fazendo lives todos os dias, exceto quarta e domingo, no meu canal da Twitch, né, que é twitch.tv/GEEFE por extenso. E eu tô passando por essa experiência junto com vocês, né, a gente tá lendo muito por lá, né, tem sprints de leitura. Eu li esse livro inteiro, eu vou começar hoje à noite. Quando esse vídeo for ao ar, já vou ter começado, mas hoje à noite eu vou começar Princesa Mecânica junto com o pessoal lá. Então a gente tá sempre lendo junto, sempre discutindo, muito bacana. Vai lá! Beleza? Participar com a gente. E é isto. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau.